Porque esperar deputado e senador fazer alguma coisa, porque a gente está vendo essa resolução totalmente inconstitucional, antijurídica, ilegal, imoral, indecente. A única moralidade que existe dentro dessas decisões hoje é a moralidade se a gente pegar a raiz da palavra como o sobrenome do Alexandre. Não de moral, mas de Moraes. A única moralidade que existe é que provém do Alexandre de Moraes. E a gente vê um Congresso totalmente apático com isso. Um Congresso controlado, dominado por um Supremo Tribunal Federal, numa situação, num contexto em que existe a figura do foro privilegiado. Lá no Congresso Nacional, agora como a gente falou no painel... tem foro privilegiado, não tem? Agora existe foro privilegiado da vítima. Nunca existiu isso, né? Qualquer coisa envolvendo a Janja é tocada pelo Supremo. Isso aí não existe, não existe essa competência. É verdade, não existe foro privilegiado. Eu fiquei olhando, eu me coçava a cabeça, eu falei, caralho, desculpa o palavrão, mas não existe um negócio desse. Não existe. Não existe. E a gente falou no nosso encontro lá em Curitiba sobre os bastidores dos abusos, da luta contra os arbítrios. E lá o Marcel nos trouxe, a partir dos bastidores do Congresso, algo que a gente viveu e viu lá, que os parlamentares têm medo do Supremo Tribunal Federal. Agora, esse medo só existe, Pavinato, só existe porque não existe lei. Porque existe a vontade dos ministros. Se a lei fosse a régua, todos nós saberíamos até que linha você pode ir. E você não vai ultrapassar, porque se você ultrapassar, você sabe que você pode ser punido, mas você sabe até onde você pode ir. Agora, os parlamentares, eles têm medo de fazer o certo, de fazer o seu papel, de estar dentro da régua. Por quê? Porque a gente não tem mais império da lei. Existe um medo sincero dos parlamentares de serem retaliados se eles afrontarem o Supremo Tribunal Federal. O que mostra que hoje não existe o império da lei, mas sim o império de pessoas. Mas retaliar por quê? Eles têm algum esqueleto no armário? Aí você responde, né? Porque se uma pessoa não tem processo nenhum, vai ter medo do quê? Hoje, os parlamentares têm medo de serem caçados. Eu não tinha nada contra mim e fui caçado. É verdade, inventaram uma hipótese do mesmo brioco que arrancaram o foro privilegiado da Janja. O Brasil Paralelo ia soltar um documentário e caçaram o lançamento do documentário, censura prévia, proibida expressamente na Constituição. Caçaram as redes sociais do Monark e de vários outros influenciadores, o que é uma censura prévia. Não tem previsão legal constitucional para isso. E quando você veda a pessoa de usar a sua rede social, você está não só cerceando e penhorando o instrumento de trabalho, que é vedado pela lei, mas você está impedindo a pessoa de falar sobre algo que você nem sabe o que ela vai falar. É evidente censura prévia. E é ostracismo, né? Claro, que é uma hipótese desumana. Claro, desumano. É cortar a língua. É a versão moderna da versão medieval de cortar a língua de uma pessoa. Porque uma vez você ia falar para uma plateia de 200 pessoas, um congresso de 500, era um grande auditório. Hoje a gente está falando aqui nas redes sociais com 60, 70, 90, 100 mil, no teu caso, 1 milhão de pessoas. Mas ninguém vê. O pessoal tem medo de assistir aqui já. O pessoal já chegou aqui no ponto de ter medo de assistir. Medo de comentar.